Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer ao menino que fez a oração aqui. Ele estava com o coração batendo muito forte, mas no final deu tudo certo. Gente, eu quero deixar apenas uma pequena palavra para todos vocês. Não é algo muito demorado, pois o que Deus colocou no meu coração é algo simples, rápido, fácil, e que se você praticar, você vai morar no céu, amém? Quem achou, abre a Bíblia aí, por favor, em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Quem for encontrando vai se levantando de pé em nome de Jesus. Só quem encontrar, quem não encontrar, faça favor de achar uma Bíblia e encontrar. João capítulo 14, versículo de 1 ao 6. Amém? Que nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém veio ao Pai senão... Versículo 12, no mesmo capítulo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e a fará maiores do que eu já fiz, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para todo sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Amém. Confesso a vocês que é difícil para mim estar aqui hoje, pois quando eu falo para o grupo de jovens aqui da nossa igreja que eu sou a pessoa mais tímida para estar aqui, vocês riem e não acreditam. Então, para quem aí agora que está me vendo e é tímido, tem vergonha e acha que não consegue, sou um exemplo vivo, porque antes de eu começar a minha caminhada com Cristo, eu vou ser sincero para vocês, eu estou no altar de Deus e eu não vou falar nada mais e nada menos. Eu odiava com todas as minhas forças ir para a igreja. Por quê? Porque se eu fosse para a igreja, eu ia querer brincar com os meus amigos da escola. Porque se tem uma coisa que eu amo é jogar bola. Então eu ia para a igreja para formar o meu time, do outro dia para jogar bola. Então eu não ia prestar atenção nas coisas que o pastor da minha igreja na época estava falando. Mas eu não sabia que a nossa ida à casa do Senhor nunca é em vão. Todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, não é em vão, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta aqui, ela corta ali, e ela sempre tem o endereço certo. E se nessa noite você está aqui para escutar a palavra, tenha certeza que você veio no lugar certo, na hora certa, ouvir a palavra certa, para morar no céu. Esse menino é incrível. Então, eu odiava ir para a igreja, até um dia que eu indo para a igreja e fazendo as bagunças que eu gostava de fazer, que eu não gostava de ir. Não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi.
Minha avó vinha, me beliscava e falava, senta aqui e presta atenção. Mas quanto mais ela me beliscava e mandava eu ficar, mais vontade de ir lá para trás me dava para fazer bagunça. Até que um dia eu cheguei na igreja, todos os meus amigos já veio, né? Todo mundo disse, vamos chamar o Breno para fazer as coisas lá no banheiro na igreja e beber água e tal. Aí eu indo com ele, falei, não, vamos. Quando eu tava indo, eu fui o último da fila, eu parei e pensei, poxa, por que todos os cultos, só eu que vou fazer bagunça com os meninos, enquanto a irmã Isabel sempre fala para nós ir para frente, eu quero ir para trás. Hoje, eu tomei a decisão naquele dia, eu tinha meus 13 anos, para quem já sabe a conversa, a história, eu decidi parar e falar assim, calma, hoje eu não vou fazer bagunça, eu não vou beber água, eu não vou no banheiro, eu apenas vou sentar na primeira cadeira da igreja e vou prestar atenção no que aquele pastor está falando. Eu não conhecia ninguém. Minha prima Maria Eduarda está aí de prova, levanta a mão, Duda, essa é minha prima, ela está de prova. Eu não conhecia ninguém, mas mesmo com vergonha, com não vontade de ir à frente, eu fui e sentei. E aonde o pastor ia pregando, eu sentei assim, fiz assim, ó. Ele ia para lá, meu olho ia. Ele ia para lá, meu olho ia. E eu comecei a entender o que aquele pastor estava falando sem conhecer ninguém na igreja, a não ser os meus amigos. E eu lembro até hoje, ele estava falando sobre Moisés, abriu o mar vermelho, e que se passar do outro lado vai chegar em Canaã, e nós vamos cantar o hino da vitória. E eu não sabia o que era Canaã, não sabia o que era o hino da vitória, mas eu sabia que eu estava entendendo. E de tanto, todos os dias, depois que eu tomei a decisão de mudar a minha vida e sair do grupo da bagunça de trás e vir pra frente, o que aconteceu? Os meus amigos vieram pra frente. Não, eles começaram a me zoar, falaram, tá lá na frente, não sei pra quê, ele não entende nada, não sabe o que tá falando, não sabe nem onde tá, pra que ele tá lá na frente? E eu sempre recebendo essas zoeiras e falando, não, tá bom, eu tô aqui, mas eu sei que eu vou mudar a minha vida, porque todos que estão aqui, ninguém conhece ninguém 100%. Quando acabar o culto e a gente for para nossa casa, quando você chegar dentro do seu quarto, eu não sei como é a sua situação. Porque só o Espírito Santo pode ir lá e ver o que se passa na sua vida. Aqui você ri, aqui você brinca, mas e lá dentro da sua casa? Como é com a sua mãe e com o seu pai? Eu não sei, mas eu sei que na minha vez, com a minha família, foi super, mega, hiper difícil. E hoje eu estou aqui. Mas por uma decisão que eu tomei lá atrás. E depois de tudo o que aconteceu nessa igreja, eu entendendo a voz de Deus, eu pensei, poxa, a igreja é legal, é um lugar legal, eu entendi a Bíblia, eu vou me aprofundar mais. Foi aonde Deus usou uma pessoa, e eu era de Valadares, uma pessoa lá de Ipatinga, não sei, para uma cidade daquela. E veio uma missionária e veio orar por todos os adolescentes, todos os jovens. E eu não queria ir. Então, eu fui o último, porque minha avó me obrigou a ir para a mulher orar por mim. Ela chegou perto de mim e falou, menino, deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te dizer que você já tem idade o suficiente para entender o que eu te falo. E ela falou assim, ó, nessa noite Deus está te entregando 2 dons. E eu não sabia o que era dom, só recebi. Falei, amém. E eu com medo da mulher, porque ela tinha uma cara brava. É o dom da cura e o dom da visão. E eu sei lá o que era cura, o que era visão, eu só sabia que eu estava recebendo 2 dons. E a partir daquele momento que ela falou isso para mim e outras coisas, eu entendi que as coisas de Deus não se pode levar de qualquer maneira. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja quase impossível, a gente tem que se esforçar. A Bíblia mesmo fala, esforça-te. Se você não se esforçar, você nunca vai saber como é bom você estar aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Desde aquele dia, então, que ela falou para mim que eu tinha 2 dons que o Senhor estava me dando, e eu não sabia de nada, eu fui fazer o quê? Brincar com meus amigos. Cheguei lá para brincar e ninguém mais queria zoar comigo. Porque a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus já tinha tomado conta da minha vida. Pela a capacidade que eu tive de tomar uma decisão diferente. E eu fiquei triste pelos meus amigos, falei, agora eu não tenho mais ninguém. Mas eu esqueci que naquela hora o Espírito estava comigo, então eu estava com todos. Assim que eu pisei para fora da igreja, eu tive a minha primeira visão espiritual. Mesmo sem entender nada da Bíblia, mesmo sem entender nada de Deus, eu olhei para o céu da minha igreja e tinha um monte de homem branco em pé, olhando para nós em um relógio grande.
muito grande, de ponteiro, passando, e aqueles homens tudo bravo olhando pra nós assim, só eu via. E eu gritava pros meus amigos, meu primo, olha lá, você tá vendo o homem lá em cima? Homem lá em cima de branco lá, você tá vendo? Ele vai pegar a gente, olha lá. E o povo olhando pra mim e falando assim, tá doido, tá vendo o homem lá em cima? E eu olhando, e só eu que via. Aí eu falei, não, eu tô ficando doido. Mas aí veio uma voz e falou, eu acabei de te dar 2 dons, que é o dom da cura e o dom da visão. A partir daquele momento, eu recebi o Espírito Santo e a minha vida foi praticando de uma forma diferente da qual eu imaginava. Aqui, nessa palavra, o que eu quero entender e dizer para vocês que o Senhor Jesus, ele veio para salvar o pecador que se estava perdido. Mas ele fez a missão que tinha que ter feito em 3 anos e meio e voltou para o céu, mas disse, eu vou para o céu, mas não vou vos deixar órfão. Irei para o Pai. Quem sabe o que Jesus foi fazer lá com o Pai? Levanta a mão e me responde. Eu acabei de ler. Jesus disse que foi para o Pai fazer uma coisa muito interessante. Sem ser a Camille. Outra pessoa. Pode falar. O que Jesus foi fazer nessa passagem que eu acabei de ler? Ele disse que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Mas eu vou para o meu Pai para... Aí, ó. Vocês têm que entender, e vocês têm que entender que além de mistério, vocês têm que prestar atenção no que está sendo dito aqui na frente, porque na minha vez eu não prestava atenção, mas Deus foi preparar o lugar para que aonde Ele estiver, todos nós estejais também, que essa morada é no céu. Então, o Senhor foi nos preparar o lugar, mas além dele nos preparar o lugar, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, uma das funções dele é nos convencer a não pecar, é nos convencer do pecado. E ele é o Consolador. Então, você só aí entende que o Espírito Santo é tão, mas tão importante na minha e na sua vida, que nós precisamos andar com ele todos os dias. Nós precisamos conversar com ele todos os dias. Quem aqui sabe aquela palavra em Mateus 6,6? Entra pro quarto, fecha a porta, e você vai orar e fechar a porta para falar com quem? Se a Bíblia fala que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo, não venha buscar no amigo que está do seu lado aquilo que só Deus pode te dar. Glória a Deus! Não venha buscar no seu amigo da direita, no seu amigo da esquerda, porque é só o Espírito Santo que chega e fala, meu filho, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer isso, você precisa deixar de fazer algumas coisas para andar no meu caminho, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai sem a verdade que é Deus. Gente, o caminho, ele é estreito para chegar no céu, mas a porta ela ainda está aberta. Só basta você chegar, bater, que ele vai abrir e você vai entrar. Mas há uma trajetória muito grande para você chegar até o céu. Você chegar na igreja, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, você já é salvo. Mas o difícil é manter a sua vida com o Espírito. Porque o que eu fazia no passado, eu não faço mais hoje, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fazia coisas que não agradavam ao Senhor, hoje eu não faço mais, porque o Espírito Santo entrou na minha vida. O Espírito Santo é incrível. É uma coisa que Deus nos deu para ser um caminho de ponte para o céu, pois Ele nos convence do pecado e do mal. Se Ele não nos convencer, quem vai fazer isso por nós? Quem vai nos levar até Deus e pegar nosso choro e nossas coisas ruins como gemidos inexprimíveis e levar para Ele e falar, Deus, abençoe o grupo de jovens da igreja RDA, porque eles estão sofrendo, eu preciso abençoar eles. Tá difícil, mas se o Senhor dá vitória, eu sei que as coisas vão mudar. Então, o Espírito Santo é muito importante nas nossas vidas. Outro exemplo que eu vou dar de mim. Quando eu saí dessa igreja dos meninos que me zoavam e fui para outra. E nessa outra eu fiquei até eu vim para cá nos Estados Unidos, mais ou menos uns 7 anos.
Exatamente, missionária Cristina. Missionária Cristina está me vendo. Um beijo para a senhora e obrigado. Então, na igreja da missionária Cristina, eu um dia estava na roda de outros amigos e pensa num cara que falava palavrão a vida inteira, era eu. Mas eu ia para a igreja e a minha líder de jovens, que era a missionária Cristina, falava: meu filho, se você não limpar essa boca porca sua, você nunca vai receber algo de Deus. Mas eu entrava aqui, saía aqui. E eu chegava na escola e falava: Deus, eu quero, obrigado, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor faz por mim, eu quero que o Senhor faz e acontece, mas eu não entendia que quando eu chegava na escola, eu era uma pessoa diferente do que eu era dentro da igreja. Até que um dia, de tanto a minha líder falar comigo e eu não entender o que ela queria falar, veio uma pregadora de fora novamente na minha igreja pregar. E eu estava sentado com os jovens amigos meus da igreja, e levantando a mão, dando aleluia, falando em mistério, rodando e tal. Aí a irmã olhou e falou: o grupo de jovens dessa igreja é abençoado. E a gente cantando um hino de fogo e tal. Ela chegou lá, olhou bem pra mim, e eu desviando o olhar dela, ela caçou no grupo de jovens inteiro, falou assim: dá a mão, levanta. Menino, Deus tem uma bênção tão grande, mas tão grande para te entregar, que você não tem noção de como ela é bom para a sua vida. É algo que você todo dia pede de madrugada, de dia, de noite, de manhã. Mas tem uma coisa, e eu lá, pessoal, eu vou receber a glória agora, porque eu orei e tal. Mas ela falou assim: o anjo que estava aqui quando eu falei que estava pregando, ele veio com uma bandeja muito grande para te entregar. E quando ele ia te entregar, ele voltou para trás. Aí eu, uau, o anjo voltou para trás? Por que o anjo voltou para trás? Eu merecia, Deus, essa bênção eu mereci, porque eu orei. Aí ela falou: ele voltou para trás, sabe por quê? Deus falou que você tem que primeiro limpar a sua boca com seus amigos na escola, para depois querer receber as bênçãos dele. E eu fiquei super triste. Posso sentar? Eu fiquei super triste porque naquele dia eu precisava, era uma coisa que eu queria muito. E imagina, gente, é a mesma coisa do anjo chegar agora e falar: ó, a bênção é sua, mas Deus ordenar aí, volta para trás, porque ele não está preparado, porque ele não sabe conversar com os outros lá fora. A boca dele só sai palavras que não deve sair, só sai palavrão, só sai coisa que não deve. Então, o que adiantou todas as minhas idas na igreja? Nada. E outra, sabe como é que eu aprendi a orar de madrugada? Além da minha líder me ensinar? Não sei se vocês conhecem aquele hino. De madrugada como eu estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada quando eu estava orando, senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Eu olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado já vai receber. Melhor parte. Eu vi o varão com a espada de fogo. Eu vi o varão com a espada de fogo. Tinha fogo nos pés, tinha fogo na mão, tinha fogo na cabeça e era fogo puro. E adivinha o que aconteceu? Eu fui orar de madrugada e só tava eu na minha casa, a minha mãe dormindo, meu pai dormindo, e eu fechei a porta do meu quarto, tranquei ela e falei: Deus, o anjo foi embora porque eu estava falando palavrão com os meus amigos. A partir de hoje, nunca mais vai sair um palavrão da minha boca. E o senhor pode confiar, porque eu tenho palavra. Essa foi a minha oração, 3 horas da manhã. E quando foi 3 horas da manhã, eu vi um homem de branco entrando no meu quarto. Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo na cabeça. E ele chegou e encostou em mim. E assim que ele encostou em mim, eu entendi que eu recebi aquilo que o Senhor queria me dar, que eram os frutos do Espírito que eu estava pedindo e os dons do Espírito que eu pedi a Deus.
E eu recebi naquela hora no meu quarto, com medo de acordar minha mãe, porque minha mãe era brava. E eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu tô sozinho. Deus, o Senhor me deu. E agora eu quero ir pra escola, eu quero ir pra igreja, eu quero mostrar pra todo mundo. Cheguei outro dia na escola, sério. Os meninos veio falar as coisas que falavam. Não, agora eu sou diferente. E a zoeira era toda, mas eu rindo, mas... Vocês podem rir, eu também vou rir, mas agora eu vou ser diferente. Ou vocês mudam as palavras de vocês se quiserem ser meu amigo, ou vocês podem ir embora. Porque eu não preciso de amizade que não me leva pro céu. Porque a amizade para me levar pro inferno tem um monte. Mas a amizade para me levar pro céu são poucos. São poucos que gostam de orar de madrugada. São poucos que gostam de jejuar. São poucos que gostam de vigiar as palavras que saem da sua boca. Deus é... A partir daquele momento que o anjo entrou no meu quarto e me deu aquilo que eu precisava, eu tive muitas experiências com Deus. Muitas. Um dia que eu fui no monte com o meu pastor e vi Deus riscando fogo do céu, fiquei igual criança, apontando, olha lá o fogo, pastor. E o meu pastor rindo da minha cara, e ele falando, você não acreditou no que eu falei, e eu tinha duvidado dele. Aí depois teve outra que eu cheguei na quadra para jogar bola, os meninos fez... Tudo depois mudou da decisão que eu tomei daquele dia em diante, de não mais, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem principalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Não é fácil, mas seja crente na escola, seja crente fora da escola, seja crente na igreja, seja crente fora da igreja, seja crente em casa, seja crente no trabalho para quem trabalha. É fácil? Não, mas não é impossível. Se esforça. Eu me esforcei muito. Uma coisa que eu sempre falei desde quando eu cheguei nessa igreja: anda com quem tem um conhecimento maior que o seu e uma fé maior que a sua. Cola no líder. Sabe por que eu falei isso? Porque a minha vida inteira eu escutei isso da minha líder. Ela falou, Breno, enquanto você chegar na igreja e colar com as pessoas erradas, você chegar na igreja e vir por vir, você nunca vai entender os mistérios e as coisas de Deus para você. E ela falando isso comigo, ela falou, cola no líder. E quem era o líder de jovens? Ela. E quem era o líder da igreja? Era ela e o marido dela, que era o meu pastor Jonathan. E o que eu fiz? Larguei as amizades que não prestavam, que não me edificavam em nada, e aonde eles estavam, eu estava atrás. Eles iam no Morro da Orelha pregar, estava o Breno atrás. Eles iam lá no Atalaia pregar, estava o Breno atrás. Eles iam para o monte. Quem é que já orou no monte? Levanta a mão. Mas orar de verdade, não é só para ir lá e ficar lá olhando para a cara dos outros. Gente, é ótimo orar no monte. Há uma grande diferença do monte daqui do Brasil. Mas no Brasil, o meu pastor falava 3 horas da manhã, quero todos os jovens na porta da casa do Breno, porque eu morava perto, né? Então, sempre eu. Na porta da casa do Breno, todo mundo lá, e a gente vai se encontrar para ir pro monte. 2h55 tava eu e todos os jovens. E a gente ia a pé pro monte orar a Deus. Mas pra que ir no meio do mato orar a Deus? Porque é lá que Deus te dá o que é espiritual. Porque o que é carnal a gente já tem todos os dias. Então, eu, depois que recebi o Espírito Santo, muitas, mas muitas coisas aconteceram na minha vida. Tanto com amizades dentro da igreja, fora da igreja. E a minha família, ninguém, além da minha tia e do meu tio, que ainda estão no Brasil, é evangélico. E eu decidi tomar essa decisão de ir por esse caminho. E o que eu mais escutava na minha casa era, você é coluna, não desiste, não te espantes, não te apavore, Deus é contigo. Obrigado, lindo. Deus é contigo, não desiste, Deus vai te honrar. E eu falava, mas meu Deus, é difícil. É só eu que tenho que orar, é só eu que tenho que vigiar, é só eu que tenho que ler a Bíblia. E Deus falando, ó, uma hora eu vou te honrar, uma hora eu vou te honrar. E eu sempre na cabeça que o Espírito Santo tinha entrado em mim. E tudo que acontecia comigo, a primeira pessoa que eu ligava e falava, Sra. Cristina, aconteceu isso comigo na escola hoje. Aconteceu isso. Me ajuda a orar, me ensina isso. Eu era tipo a Camille. Toda hora eu estava no pé dela. O que é isso na Bíblia? Me explica isso. E agora? E agora? E ela falou, meu filho, calma. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Você vai entender, mas espera tudo no seu tempo. E eu falei, tá bom. Aí teve um dia que eu, indo para minha igreja, de tanto ler a Bíblia,
Falei, não, agora eu vou chegar na minha igreja, eu vou sentar lá, e o pregador de fora que for, eu vou entender tudo que ele falou. Aí a minha líder falou, ó, vocês têm que entender que nem todo mundo que vem aqui prega a Bíblia do jeito que é. Tem gente que vai subir aqui e vai enganar vocês, porque vocês não têm o costume de ler a Bíblia. Aí eu falei, então, o mistério é diferente, eu tenho que ler pra ninguém me passar a perna? Ela, amém. Fui pra minha casa, cheguei da escola 11h30, de 11h30 até a hora do culto, eu lendo a Bíblia, lendo tudo. Aí o pregador chegou e começou, e é de Deus. Ela falou num dia, aconteceu no outro. Chegou e ele pregando sobre Isaías, que Isaías fez isso e aquilo outro. Eu cheguei lá atrás e falei, calma aí, isso aqui é tudo errado que ele tá falando, né? Ela parou de adorar e falou, você tá lendo a Bíblia, Breno? Eu falei, tô. Tudo que ele tá falando é errado, esse cara nunca mais volta aqui. E eu entendi porque eu li a Bíblia. E tudo é um sacrifício na vida cristã, principalmente de nós jovens. Quem lembra aí que eu falei o que eu mais gostava de fazer? Jogar bola. Eu era tão fominha, mas tão fominha. Tão fominha, que eu consegui conversar com a diretora da escola para me fazer 3 jogos diferentes. Eu tinha um jogo na quarta, um jogo na sexta e um jogo no domingo. E na minha escola, e na outra escola tinha um outro jogo, então era 4. E eu tomava conta. E os meninos tudo iam jogar. Aí um dia, eu era do Veracruz, lá em Valadares, de tanto eu entender que Deus queria algo com a minha vida, e a minha líder sempre falou, Breno, você tem que sacrificar as coisas que você gosta para entender os mistérios de Deus. Senão você nunca vai entender o que é sacrifício. Você nunca vai entender isso, vai entender aquilo. Eu falei, tá bom, missionário, eu vou escutar o que você está falando. Aí um dia, à noite, na segunda-feira que eu mudei, falei, eu não vou jogar, tá aqui a chave da quadra, tá aqui a bola, vocês pegam o dinheiro pra mim depois, vocês sabem que eu moro aqui em frente à quadra, não tem como vocês não errar a minha casa, até brinquei assim. Acabou o jogo, vai lá e me entrega a chave e vai embora, porque hoje eu não vou. Mas por que você não vai? Você tem que ir, você é o cara que é o dono daqui e tal. Eu falei, hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou. Talvez eu não vá semana que vem, mas um dia eu vou. E com o coração quebrado e doido querendo ir fazer o que eu gostava, mas o que eu fiz? Entrei pro meu quarto, fechei a porta, abri a minha janela do meu quarto, que é de frente pra quadra, e fui ler a Bíblia. E os meninos me gritaram, Breno, vambora, eu fiz o gol, eu dei canetinho, não sei quem, eu dei o chapeuzinho no menino e tal. E eu doido querendo, pra que eu vou fazer isso? Eu sou jovem, não preciso disso não. Fechar a Bíblia e... Mas calma aí, eu sou jovem, mas eu também sou ser humano. Eu preciso ter a minha salvação garantida lá em cima, porque eu não quero viver eternamente no inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, e você vai ficar lá para sempre. Lá você vai gritar por socorro e ninguém vai te ouvir. Lá você vai gritar a sua mãe e o seu pai, e eles não vão poder te ajudar. Mas a chance que você está tendo aqui e agora é única. E eu entendi isso, de tanto falarem comigo, eu entendi. Falei, não, eu prefiro o céu, porque a Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro, mar de cristal, e além de ter ruas de ouro, mar de cristal, Deus está lá. Eu quero ver Ele face a face, eu quero entender o que Ele fez para vir me criar um mundo. Eu tenho perguntas, eu falo, Deus, por que o Senhor fez isso? E aquilo outro, e por que aquilo aconteceu? Eu quero fazer isso, eu não quero ir para onde Deus não está. E eu tomei a decisão, vou ficar no meu quarto, abrir a Bíblia e estudar. Estudei, os meninos me chamando, e naquele dia eu chorei, porque foi algo que me doeu, um sacrifício que eu fiz para ter uma vida com o Espírito Santo. E deu certo. Depois, no outro dia, deu certo. Aí depois, no outro dia, deu certo de novo. Aí depois, no outro dia, eu já não tinha mais vontade de jogar bola, eu só queria entrar pro meu quarto, fechar a porta, ler a palavra de Deus e escutar Deus falando comigo aquilo que eu queria entender todos os dias. E depois de muito tempo, eu ainda tinha esse jogo, aconteceu algo que eu sempre gosto de contar. Por quê? Eu não estou falando da minha vida, eu estou falando das experiências que eu tive com o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu não ia viver tudo isso. Cheguei lá e falei, não, hoje eu vou jogar bola. Domingo à tarde, a Santa Ceia na minha igreja. Eu vou dar uma canetinha no meu pastor, um chapéuzinho nele, chegar lá, zoar ele e tomar a ceia. Falei, esse vai ser meu plano. Aí meu pastor veio brincando, eu vim brincando, e todo mundo. Falei, pastor, eu vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu deixo sem Santa Ceia? Eu falei, você nem entra na igreja. Falei, então vamos ver e tal. Ele tava brincando com ele brincando comigo. Aí tá, eu falei, meu time, todo mundo fica aqui, 3 horas a gente vai jogar. E todos os pessoal que tava lá, que era da quadra, jogando. E eu não vi.
Tava esperando a minha hora, do meu horário, e os caras do escadão desceu. E os meninos caçando, cadê o Breno, cadê o Breno, cadê o Breno? A gente não pode jogar agora porque os meninos tá descendo, os meninos do Atalaia tá vindo pra jogar, e o horário é nosso, nós vai ter que deixar de jogar pra jogar depois. E eu não sabia de nada, eu tô lá brincando e tal, aí eu fiquei sério assim, esperando dar a hora pra mim. Já. Aí veio todos os meninos que tem problema, todos que tem rixa com o outro e tal, e o cabeça, que era daquele dia, chegou na quadra e falou, ó, agora eu vou jogar. E eu lá prestando atenção em outra coisa, e os meninos falando, cadê o Breno? Chama ele pra nós ir embora, senão vai dar tiro e a gente vai morrer e tal. Aí chegou, agora eu vou jogar. Aí eu vi ele falando isso. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, e agora? Meu pastor tá lá embaixo bebendo água. Se acontecer alguma coisa, não vai dar pra mim fazer nada, eu que vou ter que fazer alguma coisa. E agora, o que eu vou fazer? Isso eu vivi, não tô aumentando, não tô diminuindo. O cara chegou e falou que ia jogar. Ele viu eu lá do outro lado. Depois de tudo, todas as experiências que eu tive, ele chegou lá e mandou os meninos entrar na quadra e tal, e todo mundo foi chutando a bola com ignorância, como quem aqui já sabe como é que é, e eu só olhando assim, falei, agora ferrou, vou ter que ir embora, sem jogar minha bola. Aí quando ele viu que era eu, ele falou, para todo mundo para de chutar a bola, segura. Aí meninos, por que não, que eu jogava não? Ele falou, agora, segura e todo mundo senta na arquibancada. E ele falou, vem cá. Aí eu cheguei lá, morrendo de medo. Aí ele falou assim, você é o Breno, né? Eu falei, você é o menino daquela igreja que tem uma placa azul, né? É. Ah, você é aquele menino da igreja que vai com os meninos todos os dias passando na rua? Eu falei, é. Aí ele virou pra quadra e falou assim, ó, enquanto o jogo do Breno não acabar, ninguém entra na sala. Porque ele é crente, os amigos dele são crentes, todo mundo que tá com ele é crente, porque eu vejo a diferença na vida deles. Ninguém entra. Só entra quando acabar o jogo deles pra gente jogar. E eu, não precisa nem no meu pastor não, eu resolvi o problema, sem abrir minha boca, mas resolvi o meu problema. E aí falou depois do jogo, falou, ó, eu só não atrapalhei o seu jogo, porque eu vejo de madrugada você e seus amigos indo pra igreja, eu vejo de manhã, antes de ir pra escola, vocês indo pra igreja, eu vejo vocês de tarde indo orar na igreja, e eu queria ser como vocês e não consigo. Mas toda vez que eu vejo você, eu vejo uma luz te acompanhando. Então não tem como eu querer fazer algo contra você, porque o que está em você é maior do que aquele que está com a gente. Vocês entenderam, não? A Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E você carrega ele dentro de si. E eu vivi essa experiência por carregar a presença do Espírito Santo. Esse menino é incrível, sempre vou falar isso. Então, Deus, nessa passagem, quis dizer que ele foi para o Pai, mas ele não vai te deixar órfão. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te fazer viver coisas maiores do que o Senhor Jesus fez, porque está na Bíblia. Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês vão fazer obras e maiores da que eu fiz. O que eu vivi não é maior do que Deus fez. Eu sei que tem muito pela frente, eu só tenho 22 anos. Mas eu sei que se eu crer no Senhor Jesus, eu farei obras maiores do que Ele fez. Ele deixou essa liberdade pra gente. Então, Deus foi nos preparar o lugar. E esse lugar que Ele foi nos preparar é no céu. Então, todos vocês que vieram na igreja, visitante, todos vocês que são da igreja, congregado, levem as coisas de Deus a sério. Porque a partir do momento que você tomar a decisão que eu tomei, como do nada, eu cheguei na minha igreja falando, agora eu vou ser diferente, eu quero tentar algo novo. Em falar em tentar algo novo, eu nunca imaginei vir para os Estados Unidos. Melhor, a minha vontade nunca foi de estar aqui. Até hoje eu não quero estar aqui. Mas um dia, por eu carregar a presença do Espírito, olha o que acontece. Eu estava na minha igreja, mas os jovens na minha igreja, era todo mundo na mesma sala e tal, aí a gente chegou, limpou a igreja, aí nesse dia foi um pregador diferente pregar lá, e ele é o pastor da Revelação, e ele tem um apelido carinhoso, como tá gravando eu não vou falar, mas ele tinha um apelido carinhoso e ele era do manto, e entregava, eu falei, não, hoje eu vou lá porque, né, Deus vai falar com nós, e eu nunca quis vir pra cá. Nesse dia meu pastor falou, ó, fulano vai ficar na porta, Breno vai ficar no som pra mim, então você chega mais cedo, limpa a igreja e já sabe o que vocês têm que fazer. Cheguei, a gente fez o que ele mandou, e eu no som, aí eu fui pra casa.
Minha mãe brigou comigo e fez um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não quero nem ir pra igreja mais, de tão chateado que eu fiquei nesse dia. E fui, chorando. Meus amigos rindo e eu chorando. Porque o peso da chamada, ela é muito pesada. Você vai chorar, você não vai entender muitas coisas, você vai chorar muito nessa vida, assim como eu sempre chorei, mas eu me esforcei com pessoas, com lugares, eu me esforcei e me esforço até hoje. E fui chorando para a igreja, os meus amigos, tudo querendo me animar, e eu falei, não. Cheguei no som da minha igreja e falei, ó, Deus, a minha oração foi, eu não quero que o Senhor use esse pastor para falar comigo hoje. Eu não estou bem, eu não quero nem mais ir para a igreja depois de hoje. Não quero nem que o Senhor usa, porque eu sei que Ele é da revelação. Tá, parece que no ouvido de Deus entrou aqui, saiu aqui. Eu tô lá no som, e ele tá pregando do jeito dele, e lá e brincando. Aí foi lá atrás, entregou uma revelação para um pessoal lá atrás que eu conhecia. Fiquei feliz, mesmo chorando. Eu fiz assim, ó, olhei lá, Deus abençoe, que bom. E voltei. Aí ele voltou para trás, chegou lá e tá assim, ó. E pregando, e me caçando, eu não sabia. Ele falou, cadê aquele moreno do som que fica operando o som aqui? Cadê ele? Aí eu levantei assim e falei, meu Deus, falei pra você não falar comigo, o senhor vai lá e usa o homem pra falar comigo, misericórdia. Aí eu levantei a cabeça assim e falei, você mesmo, levanta aí, vem cá. Me usou como exemplo e tal, da pregação e mandou sentar de novo. Falei, graças a Deus, só me usou como exemplo. Aí tá fazendo, aí não, mas Deus tá me incomodando. Cadê o moreno do som de novo? Aí eu falei, aí eu aqui, fala comigo. Aí chegou perto de mim, levanta você de novo. Vai, levanta aí. Eu nunca quis estar aqui nos Estados Unidos. Na minha vida era boa no Brasil. Eu era top no Brasil. Mas Deus usou esse pastor que eu não conhecia e falou, menino, vai ser engraçado umas coisas que eu vou falar. Mas ele na hora pra mim não foi engraçado, porque ele falou tão sério que eu fiquei com medo dele. Ele falou assim, menino, moreno do som que tava aqui operando som, sabia que Jesus te ama? Aí eu falei, sei, sabia que Jesus me ama. Mas ele te ama muito, rapaz. Você é top nessa igreja aqui, que Deus me manda falar. Amém. Mas ele manda te falar outra coisa. Você tem trabalho? Falei, tenho. Seu trabalho é bom? Falei, graças a Deus. Você é dessa igreja? Sou. Muito tempo? Sou. Então, só para confirmar. Olha só, o que Deus manda eu te dizer. E fazendo as gracinhas, não é gracinha, era a forma que ele sentiu o Espírito Santo. E falava em língua estranha, falava em português, falava em língua estranha, falava em português. Eu falei, meu filho, você decide, eu tenho que entender o que você está falando. Aí ele chegava e falava, ó, isso em 2020 ou 2021, eu não lembro. Ele falou assim, ó, olha para essa igreja, olha para a igreja lá, Igor. Você tá vendo esse povo aí? Esse povo você vê agora. Mas daqui a um tempo você vai ver um povo diferente. E eu falei, meu Deus, que povo é esse? Só vai me levar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, só vai me levar lá para Amazonas, para o Acre, mas para onde vai me levar? Aí ele falou, ó, dentro desse ano, conta o que eu tô te falando, dentro desse ano, Deus te dá 3 ordens. Se você não sair do seu trabalho, se você permanecer firme na igreja, e se você não arrumar uma namorada bonita, dentro desse ano, Deus vai te levar para conhecer os Estados Unidos. Você crê? E eu tava lá quietinho, falei, não, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu quero. Recebi os meus amigos olhando, brincando, mas presta atenção nessas 3 coisas. Dentro desse ano, isso foi em janeiro. Dentro desse ano, se você não sair do seu trabalho, se você permanecer firme aqui na sua casa, na casa de Deus, que você sempre serviu, e não arrumar uma namorada bonita, aí ele riu, e não arrumar uma namorada bonita, você vai para os Estados Unidos dentro desse ano. E mandou sentar, para sentar. Aí tá. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou arrumar? Eu vou para os Estados Unidos? E eu não sabia o que era essa coisa de vir pelo México, eu não sabia como é que funcionava o visto, eu só falei, se Deus falou, tá falado. Isso na quarta. Quinta-feira à noite, a minha tia chegou lá em casa, e ela faz tempo que não ia, que é a mãe da Maria Eduarda, minha prima, chegou no meu quarto e falou, Breno, eu tô querendo fazer uma coisa diferente. E dos meninos daqui de casa tudo, eu quero que você me ajude. Porque você é o mais responsável. Você é o que trabalha, você ajuda sua mãe. E eu sei que você, né, não vai me deixar na mão se eu te pedir essa ajuda e você aceitar. Eu falei, pode falar, tio. Ele falou, ó, eu tô com um plano de ir morar nos Estados Unidos, ficar 5 anos e voltar. Você quer ir comigo? Aí eu falei, eu não, eu vou ficar só nos Estados Unidos. Ele falou, não, mas eu pedi algo novo. Deus usou o pastor para falar que eu ia. Eu falei, não, tia, a senhora vai? Vou, então eu vou também.
Não sei como. Eu não tinha condição de arrumar o dinheiro da entrada para o homem trazer eu para cá. Mas, no meio do ano, eu tinha o dinheiro. Não sei como. Mas Deus arrumou o dinheiro para mim ir. Aí eu pensei, agora Deus vai me levar para os Estados Unidos. Agora vai, ninguém me segura. Aí, eu cheguei lá, falei, não, mas calma aí. O homem pediu mais. Falei, meu Deus, e agora? Agora eu não vou mais não tenho esse dinheiro todo. Aí, a amiga da minha mãe me conhecer, ela falou assim, não, Breno, eu te arrumo dinheiro. Porque você é um menino bom, você merece vencer na vida. Eu te dou o dinheiro, chega lá, você me paga. Falei, amém. Ela me emprestou o dinheiro. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos dentro do ano que o pastor falou na revelação. E hoje eu estou aqui nessa igreja para a honra e glória do Senhor. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque Deus sabia que quando eu chegasse aqui, muita coisa ia acontecer de diferente na minha vida, pela a decisão que eu tomei lá atrás. E não basta só você tomar a decisão, você tem que tomar a decisão, manter a sua palavra e seguir ela firme, forte, para sempre. Porque o Espírito Santo, ele não brinca de ser Espírito Santo. Se ele falou que você vai. Se ele um dia chegar para você e falar, ó, para de fazer isso. Se ele falar, não fala isso, não fala mais isso. Se ele falar, ó, tem fulano que está andando com você, mas você pode trocar essas pessoas ao seu redor. Porque você trocando elas por pessoas que vão te levar ao alvo que eu quero, você vai entender o meu propósito. Exemplo, Elias e Eliseu. Quem conhece a história de Elias e Eliseu? Só 3, 2, 4? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Quem conhece a história de Elias e Eliseu? Elias era um homem de Deus. Eliseu era o moço dele. E todo mundo sabe a história de depois que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, que é o nome da van, numa carruagem de fogo, o que Eliseu pediu para ele? Eu quero uma porção dobrada daquilo que Deus te entregou. Mas antes disso acontecer, os dois andaram juntos. Eliseu olhava e entendia na vida de Elias aquilo que ele queria. Na igreja é a mesma coisa. Se você vê alguém que é mais espiritual que você, que tem um entendimento maior que você, cola nela. Simples, é só você colar nessa pessoa que você vai se tornar melhor do que ela. Exemplo que eu fiz com a minha líder de jovens. Hoje eu amo ela, ligo pra ela e falo, missionária Cristina, eu te amo, tá? E obrigado. Ela me falou muitas coisas que eu não queria ouvir, mas eu precisava ouvir. E eu colei nela. Hoje eu tenho conhecimento, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho experiências com Deus, porque eu decidi andar com pessoas que tinham uma fé maior que a minha e um conhecimento maior do que o meu. Então nessa noite, eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele está na terra e Jesus está voltando. Se você não aceitar Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida e não permitir que o Espírito entre na sua vida e faça uma mudança, troque algumas coisas de lugar, você não vai desenvolver a sua vida espiritual na terra. Você não vai exercer o seu ministério. Quem aqui sabe o seu chamado, levanta a mão. Quem não sabe o seu chamado, levanta a mão. Sabe por que você não sabe o seu chamado? Porque você não entra para o quarto, não fecha a porta e não pergunta para ele. Porque no dia que eu perguntei, na mesma hora ele me falou. E usou muitas pessoas para me falar. Falei, tá bom, Deus, eu já sei, eu não quero mais perguntar. Então, saia dessa noite entendendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele enviou o seu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o Pai fazer o quê? Nos preparar um lugar, para que onde Ele estiver, estejais nós também. Mas Ele falou isso no ano passado, lá na época dos discípulos. Ninguém aqui era vivo. Então, pensando na gente, no tempo de hoje, que é o tempo da graça, Ele fez uma coisa muito importante, que foi enviar o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, aquele que vai te convencer das coisas erradas a não fazer para conseguir chegar lá em cima. É fácil? Não. É fácil você rejeitar as coisas do mundo? Não, porque as coisas do mundo é prazerosa. E a Bíblia fala que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, eles têm às vezes mais força para nos atrair do que nós atrairmos a eles.
Então é por isso que a gente tem que permanecer firme e forte com Ele, agarrado, para que não venhamos perder aquele amigo que é o Espírito Santo de Deus. Jesus foi, não nos deixou órfãos, enviou o Consolador. O Consolador é o Espírito. E Ele está aqui nessa noite, esperando você falar, eu te aceito. Esperando você falar, ei, Espírito Santo, a Bíblia diz que você é educado, que o Senhor é educado. O Senhor não chega batendo na porta, escancarando na porta e falando, ó, agora eu cheguei, quem manda aqui sou eu. O Espírito Santo não faz isso, quem faz isso é o diabo. Mas se você tomar uma decisão hoje, como eu tomei há um tempo atrás, de mudar de vida, de levar as coisas da igreja a sério, de andar com pessoas que têm um conhecimento maior que o seu, uma fé maior que a sua, você vai mudar de vida. Você vai ser uma pessoa que entende as coisas do céu. Porque o que é ligado na terra e o que é desligado na terra. E quem aqui está ligado no céu? Quem aqui quer desligar do céu? Pode levantar a mão que eu vi. Então, entra ligado, gente. Não é fácil. Saiba que quando você decidir andar com o Espírito Santo, você vai receber muitas, mas muitas pedradas. Você vai receber muitas, mas muitas calúnias. Muita gente vai deixar de andar com você pela escolha que você fez. Muitos amigos meus que eu gostava, parou de andar comigo só pela decisão que eu fiz. E por um tempo na minha vida eu andei sozinho, até encontrar pessoas que me levavam ao céu. Até encontrar pessoas que falaram, não, Breno, eu tô contigo. Se Deus falou que é na minha vida, Ele é na sua vida, então nós vamos pro céu junto. E eu consegui encontrar amizades verdadeiras. E a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Então, saiba separar suas amizades. Saiba escolher as pessoas que vão te levar. Não estou falando para você fazer a acepção de pessoas. Você tem que andar com todos. Mas, na mente, sabendo que se eu andar com fulano de tal, não vai acrescentar na minha vida, mas eu não preciso desprezá-lo. Mas se eu andar com fulano e ciclano, esses aí eu vou conseguir chegar a algum lugar. Porque a visão é diferente, o pensamento é diferente, o nível espiritual é diferente. A pessoa ora, ela vigia, ela jejua. Então, o que te impede de andar com essas pessoas? Jesus veio para salvar o mundo todo, mas andou com 12 e um ainda o traiu. Então, que nessa noite, para a gente encerrar, que já são 9h22, para a gente encerrar, saiba, não quero que vocês recebam essa palavra, sabendo que o Senhor Jesus veio para a terra, fez o que fez, pagou um preço que era impagável para mim e para você, morreu, foi no inferno, fez o que tinha que ser feito, voltou, ressuscitou sozinho, foi para o céu, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar e nos convencer do pecado. E você com o Espírito Santo, você pode ter uma vida parecida com a de Paulo, com a de Pedro, com de muitas pessoas que receberam o Espírito Santo depois de Jesus. Então, nessa noite, aquele que decidiu e que quer mudar de vida, que quer colocar o Espírito no seu coração, eu quero que se levante e venha aqui para frente. Só aquele que decidiu. Mas vem sabendo que vai ser difícil, vem sabendo que não vai ser fácil, vem sabendo que vai ser um peso muito grande que você vai carregar, mas vem sabendo que o céu é garantia para você. Pode vir, fica à vontade. Aquele que decidiu. Se você não quiser decidir e tal, aí é você e Deus. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele quer mudar a sua vida. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Mas é por o quê? Pelo Espírito Santo. Olha como é que as coisas de Deus encaixam uma na outra. As coisas não é por força nem por violência. Você tem que entender isso. Você quer falar, Deus, não, agora na minha escola, no meu trabalho, lá em casa, eu quero mudar. Porque um dia eu fui na igreja e escutei um jovem de 22 anos falou que quando ele tentou mudar, deu certo. Ele tentou. Ele apenas tentou. Ele não falou, não, eu vou conseguir. Não, ele apenas tentou. E hoje está aí, se esforçando para permanecer na casa do Senhor. Porque o chamado dói, o chamado pesa, mas a vitória, ela é